Fala pessoal, Gênesis 43 hoje é uma continuação direta do 42, então fica aqui comigo até o final para você continuar essa história aí, porque ela é muito importante e realmente é assim, tem alguns pontos que você precisa pegar a caneta, circular na Bíblia e de novo, hein, leia primeiro antes de vir para cá, não vem aqui antes de você pegar a sua Bíblia, meditar, senta aí no seu sofá, na sua cadeira, na sua mesa, não sei onde você vai ler, né, mas leia primeiro e depois vem para cá, tá bom? Eu sempre oriento assim, porque primeiro, em primeiro lugar é a palavra de Deus, depois aos complementos aí, tá bom? Que você pesquisa, que você vê, tá? Bom, resumindo para você, os irmãos de José voltaram para o Egito, né? Eles já tinham ido, se encontraram com José, José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram José, e aí, né, eles voltam para a terra de Canaã com comida e tudo mais. José deixou preso Simeão como refém, né? Falou assim, ó, tragam o irmão mais novo que vocês estão falando, que vocês têm, porque aí eu quero ver se vocês não são espias mesmo, né? E aí começa toda a novela de novo, familiar aí, né? Com uma briga de Jacó com Judá, né? Com os irmãos e aquela coisa toda, que Jacó tava assim, ó, só ele, Benjamim, ele, Benjamim, ele, Benjamim, né? Aquela preferência familiar que eu e você, a gente precisa meio que fugir disso, a gente precisa honrar a nossa família e entender que assim, cada um tem uma história de vida, cada um possui um caráter, cada um possui um estilo de vida, mas para todos nós devemos sempre pedir ao Senhor a direção, a bênção, né? Honrar nossa família na nossa oração, né? Senhor, abençoe nossa família, abençoe meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus avós, né? Meus tios, meus primos, que o Espírito Santo entre no coração deles, assim como entrou no meu. No nome de Jesus eu preciso que o Senhor os encontre, porque eles precisam de ti. Uma oração simples assim, mas que você tem que fazer com uma frequência, né? Todos os dias, na verdade, né? Porque realmente a nossa família precisa do Senhor, né? Josué mais pra frente ele fala, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então eu espero que você aí faça essa oração e entenda, né? Os seus pais, seus primos, seus irmãos, né? São diferentes uns dos outros, né? E alguns têm um caráter, outros têm uma outra forma, mas todos precisam da bênção de Deus, né? Então eu espero que você ore assim pela sua família aí, tá bom? Seja diferencial, seja diferente aí, tá bom? Bom, resumindo, e aí, né, começa uma briga entre Judá e Jacó. Jacó fala, não, eu não quero que leve o Benjamim, não sei o que, não sei o que. E Judá fala, não, então, se acontecer alguma coisa com ele, a culpa vai ser minha, aí a gente resolve e tal. Mas então, assim, Jacó estava fissurado dele com o seu filho mais novo, né, que era filho da sua amada Raquel, né, e tudo mais. E até ele fala ali no versículo 14, né? Basicamente, né? Então vai, pode ir, e se eu ficar desfilhado, que desfilhado ficarei. Tem até mais um drama aí, né? Bom, mas realmente a situação era tensa, né? No versículo 1 do 43, já diz que a fome era gravíssima na terra. Então assim, né? Não sei se você já passou por isso, né? Graças a Deus eu nunca tive essa situação de uma fome gravíssima na minha casa, na minha família, mas muitas pessoas têm, espalhadas pelo mundo, né? A gente sabe que a fome é uma realidade mundial, né? Para muitas pessoas aí, para muitos países, né? E a gente tem que ser mais grato ao que Deus nos dá, né? Nós temos a nossa casa, nós temos os nossos bens, nós temos as pessoas ao nosso redor, né? Nós temos um ar-condicionado, nós temos, sabe? São coisas assim, do dia a dia, e a gente tem que ser muito grato, né? A gente abre a geladeira, tem comida, então eu não sei você, né? Mas se você passa por isso, saiba que Deus, ele tem total amor, fidelidade à sua palavra, e se você buscá-lo de todo o seu coração, você pode ter certeza que ele vai estar com você, ele vai te abençoar, ele vai fazer você sair dessa situação que você está vivendo aí. Eu sei que não é fácil, e assim, não é a minha realidade, talvez não seja a de alguns de vocês também que estão me assistindo, mas a gente tem que ser compassivo, a gente tem que entender e a gente tem que ajudar também, né? A gente não pode ficar de mãos atadas, simplesmente falar assim, não, isso é que Deus abençoe, e que Deus abençoe, que Deus... Não, a gente tem que ir lá e às vezes comprar e dar dinheiro e fazer algo. Quando a gente vê alguém na rua, né, que você sente o Espírito Santo te incomodando, vai lá, dá um dinheiro para ele, né, para ela. Eu sei que no ambiente que
que a gente vive hoje, né, no mundo que a gente vive, tem muita enganação, muita coisa, mas o Espírito Santo vai tocar no seu coração e ele vai saber a hora certa para você agir, para você falar, para você doar, para você fazer, tá bom? Você pode ter certeza disso, né? E aí Deus, ele trabalha dessa forma, tá bom? Mas, de novo, você tem que buscar ele de todo o seu coração para você ter essa intimidade com ele e você saber a hora certa de falar, de atuar, de doar, tá bom? Você vai entender, tá? Bom, voltando aqui ao ocorrido, né? E aí eles vão, né? Simplesmente eles vão, levam o Benjamim e se encontram com José, né? Mais uma vez aí José os encontra e Benjamim não reconhece ele, né? A idade de Benjamim aqui é meio que um mistério, né? Não tem uma data exata de quantos anos ele tinha e tudo mais, né? Mas também, se os irmãos mais velhos eles não reconheceram José, muito menos o mais novo, né? Muito menos ele aí que não era pequenininho. E a gente sabe que crianças, a nossa infância, né, a gente não lembra de tudo, né, principalmente aí de um certo período da nossa vida, né. Então também não reconheceu depois de mais de 20 anos aí de afastamento de José, né. Bom, chegaram lá, só que aí José ele viu, né, viu Benjamim com eles, né, e pediu para o seu mordomo, né? Que agora olha só que interessante, né? José tinha um mordomo, né? José tinha um servo a seu favor, né? Antes ele era o mordomo, né? Entre aspas, de Potifar, né? E agora ele tem um mordomo ali com ele, né? E aí esse mordomo leva todo mundo para casa de José, né? Para eles jantarem, né? Olha que interessante aí, né? Só que os irmãos ficaram com medo, né? Deram uma desabafada ali pro servo ali, né? Pro mordomo, falaram assim: olha, a gente tá achando muito estranho isso, né? A gente voltou com o dinheiro que a gente tinha comprado as coisas, a gente não sabe quem pôs, começaram a desabafar para ele, né? E aí é uma parte que eu gostei muito, eu circulei aqui na minha Bíblia, eu gostei muito, né? No versículo 23, ele fala assim, ó: paz seja convosco, né? Shalom, né? Esse no hebraico, né? Paz seja convosco. E a gente vê muito o Senhor Jesus falando, né? Paz seja convosco, paz seja com vocês, né? Em algumas outras versões. E ele fala assim: não temas, o vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos tem dado tesouro aí que estava nas sacolas de vocês. Então, aparentemente, né, José parece que evangelizou, né, esse seu servo, né, esse seu mordomo da sua casa. E realmente, assim, quando ele disse paz seja convosco, nossa, automaticamente, né, eu já lembro das palavras do Senhor Jesus, né, porque realmente é uma palavra de paz, né, de uma tranquilidade. Olha, acalme-se aí, né, fiquem tranquilos. Quem fez isso foi o próprio Deus de vocês, não foi José, né, não foi o meu Senhor, né? Ele deveria ter falado essa frase, não foi tal, mas foi o Deus de vocês, né? Então olha só a inteligência, a sabedoria, né? E a honra desse mordomo aí, né? Muito interessante isso, muito interessante. Eu acho que vale a pena você pesquisar um pouquinho mais desses versículos aí, né? Bom, resumindo, né, Simeão também foi solto e eles jantaram com José, né, em mesas separadas, né, porque os egípcios não tinham esse costume, era meio que uma abominação eles estarem jantando juntos, né, por conta aí da cultura politeísta e tudo mais, né, da alimentação também. Então eles jantaram em mesas separadas. Mas José, quando viu Benjamim, deu uma disfarçada, saiu correndo e foi chorar no seu quarto, de saudade, de emoção, de alegria, né? Depois ele se recompôs e voltou lá para jantar com eles, né? E interessante que a porção de Benjamim, né, na mesa ali no prato, era 5 vezes maior do que a dos outros irmãos, né? Então olha aqui que também que honra para Benjamim aí, né? Com o seu irmão aí direto, né? Como era, né? Então realmente essa parte familiar era muito forte entre eles, né? Bom, eu tenho 1 minuto para tentar aplicar no seu coração algumas coisas aí, né, do que Deus ele coloca na sua palavra aqui, né? Moisés fez questão de relatar essa parte familiar, porque José o tempo todo está tentando se reconciliar com sua família. Você concorda comigo que José teria todos os motivos para prender seus irmãos, para eliminar seus irmãos, para se vingar deles? Mas não, José foi compassivo, né? José foi paciente e José tentou o máximo, né, a estar ali com os seus irmãos. Eles se inclinaram diante de José novamente, né? Mas José não foi soberbo, não foi egoísta, não foi maldoso, não. José tentou o máximo possível, né? E aí depois do 44, né, tem a continuação também, né? Porque os irmãos vão voltar para o Egito e tudo mais.
para Canaã, né? Mas é interessante isso. Se você tem algo pendente aí com a sua família, né? Tente se reconciliar, tente conversar, criar um ambiente de paz aí na sua casa, porque esse é o plano de Deus, né? Que nós tenhamos paz na nossa família, nossa casa, com nossa esposa, esposo, filhos. Crie um ambiente de paz, tá bom? Esse é o que Deus quer nos ensinar. Um grande abraço para você, Deus abençoe, até o capítulo 44.